E a quinta característica, e para mim a mais importante de todas de um bom espaçador, é a máscara. Sem a máscara, uma boa máscara, você não tem uma deposição pulmonar adequada. É preciso a máscara ter um formato adequado para que tenha uma vedação adequada. A gente tem que preocupar muito com o espaço morto, como eu vou comentar a seguir. A máscara não pode ser nem muito mole, nem muito rígida, então a flexibilidade dela é importante. A transparência também tem uma certa importância, porque a mãe às vezes pode pensar que o menino está sufocando, colocando a máscara no rosto dele, então se ela vê o aerossol entrando pela boca e para o pulmão da criança, ela fica mais tranquilo. É lógico também que o peso, o comprimento da máscara é importante para ter o equilíbrio com o espaçador e, logicamente, o custo, né? A máscara é responsável por 60% a 70% do custo do espaçador. Então, é por isso que muitas vezes a gente tem máscaras que são verdadeiras porcarias no mercado brasileiro, no intuito de baixar o custo. Vamos comentar especificamente cada ponto de uma boa máscara. Eu disse com vocês que a vedação é fundamental para a deposição pulmonar, e isso é verdade, porque pequenos vazamentos levam grandes perdas na deposição pulmonar. Nós já comentamos sobre o choro e irritabilidade, que são uma das principais causas desse vazamento da máscara, né? É importante ter uma borda invertida, isso muitos espaçadores no Brasil não se preocuparam com essa borda invertida, e isso é uma recomendação internacional, que a máscara do espaçador tenha uma borda invertida, que ela diminui o vazamento, e o vazamento, logicamente, depende da pressão facial. Se você dá uma pressão muito leve, pode vazar, e muito forte, ele vai incomodar muita criança que vai tentar rejeitar, né? Esses dois formatos que vocês estão vendo aqui são os formatos ideais de uma máscara, né? E que proporciona melhor vedação. E isso é importante. Vejam vocês aqui que quando você tem 1 centímetro de vazamento, você cai em 50% a deposição pulmonar. Se você tem 2 centímetros de vazamento, você praticamente não chega mais nada do pulmão. Olha essa máscara, você não consegue ter uma vedação adequada. Se você coloca ela presa no queixo, ela vaza em cima. Se coloca presa no nariz, ela vaza embaixo. Então, isso aqui é uma perda que vai gerar uma repercussão importante no tratamento da criança, né? Eu fiquei muito preocupado em tentar desenvolver uma máscara ideal, uma máscara ou próxima do ideal. E eu fui verificar, primeiro, qual era o tamanho da face de crianças brasileiras e de adultos brasileiros. Eu encontrei 2 teses de doutorado, uma de Porto Alegre, que as medidas antropométricas orofaciais de crianças de 3 a 5 anos, e outro, as medidas proporcionais orofaciais de crianças respiradores orais, que é uma tese de doutorado da USP. E, com isso, eu cheguei à conclusão que a gente precisa ter pelo menos 3 tamanhos de máscara, porque 1 ou 2 tamanhos de máscara certamente não são suficientes. Nós precisamos de uma máscara pequena para lactentes e pré-escolares, uma máscara para pré-escolares e crianças maiores, e uma máscara para adulto, para você ter uma boa vedação, né? A idade que você muda de máscara, isso depende de criança para criança, né? Mais ou menos em torno de 2 ou 3 anos, você tem que mudar da máscara pequena para a máscara média, e depois de 10, 12 anos, você acaba tendo que mudar para a máscara de adulto, mas isso não é regra, isso depende de cada pessoa. Então é muito importante o tamanho da máscara também, e foi isso que nós procuramos desenvolver no espaçador Inaler. Uma das coisas muito importantes na máscara é a atenção para o espaço morto. O que é o espaço morto? É o ar que fica na máscara, é o ar que não está em contato com o reservatório.
E se você tem uma máscara muito rígida, ela tem um espaço morto mais fixo, né? E a máscara muito flácida, ela, além de atrapalhar a vedação, ela altera o espaço morto. E esse espaço morto é muito importante em crianças pequenas, porque pelo volume corrente, a quantidade de ar que ele consegue colocar para dentro e para fora do pulmão, ele às vezes, se a máscara é muito grande, ele respira apenas o que está dentro da máscara sem nem abrir a válvula para respirar o medicamento que está no reservatório, né? Vejam vocês aqui, esse espaçador com uma máscara muito grande, né? Evidentemente que uma criança de 6 meses ou 1 ano de idade só vai respirar o conteúdo dessa máscara e não vai conseguir inalar o medicamento que está dentro do reservatório. Isso aumenta mais ainda naquelas crianças que estão dispneia, uma criança com bronquiolite, com uma crise de asma, que a respiração é mais curta, a inspiração é mais curta, aí que diminui mais ainda a quantidade de volume que a criança coloca para dentro, né? E então eu tive a preocupação de tentar que a máscara do Inaler tivesse um espaço morto muito pequeno, né? E essa que é a nova máscara do espaçador, vocês vêem tanto a de pequeno volume quanto a de grande volume, ela tem um reservatório muito menor e passível de que a criança, mesmo a criança pequena, a criança muito pequena, inale a medicação que está no reservatório, né? Uma outra coisa importante de uma boa máscara é a flexibilidade. E essa flexibilidade da máscara depende da espessura do material utilizado e do tipo do material utilizado. A boa flexibilidade da máscara minimiza o espaço morto, porque você pode comprimir levemente sem machucar a criança e você adapta o espaço morto. As máscaras rígidas, elas têm um espaço morto inalterado, mas as máscaras rígidas diminuem a capacidade de vedação dessa máscara. Agora, as máscaras muito flácidas, muito flexíveis, elas se colapsam, e ao colapsar, ela diminui a vedação e diminui a durabilidade, né? Nós optamos para tentar fazer uma máscara híbrida no Inaler, que tem uma parte rígida, né? Com uma parte flexível. E essa parte flexível, você comprimindo na face da criança, ela não vai machucar e você mantém um espaço morto bem pequeno, né? E eu acho que isso deu resultados bastante satisfatórios. O outro aspecto importante da máscara é a sua transparência, como eu já comentei. Ela permite aos cuidadores acompanhar o medicamento entrando para dentro do pulmão ou dentro da boca, né? Se o reservatório é de metal, por exemplo, torna mais importante ainda você ter uma máscara mais transparente, né? Os cuidadores ficam mais seguros, como eu disse, não está sufocando a criança. Agora, a máscara pode conter carga eletrostática, mas é uma carga eletrostática que afeta menos a deposição pulmonar quando comparado com a carga eletrostática dos reservatórios. E, dependendo do material que você usa para a máscara, isso não é bom, ela pode ficar opaca à medida que você vai usando e isso prejudica o seu uso, né? Então, com essas características, eu tentei fazer uma classificação das máscaras que a gente tem de alguns espaçadores, não são todos, né? Classificando de 0, aquela máscara ruim, razoável, 1, e a máscara de boa, aquela de 2, né? E cada característica dessas que eu mostrei para vocês, a transparência, a borda invertida, a flexibilidade, o volume morto e a vedação, foram considerados de 0 a 2 para chegar na nota final. E você vê aqui que as duas melhores máscaras são a do GTEC, né, que é uma máscara de silicone, é o único espaçador no Brasil que tem uma máscara de silicone, e, na minha visão, o Inaler também tem uma máscara muito boa. As outras máscaras deixam a desejar em alguns aspectos,
principalmente na borda invertida, na maioria, a flexibilidade, algumas são muito rígidas, outras muito flácidas, né? O volume morto não é uma coisa que se tem uma preocupação nas máscaras brasileiras, quase todas têm um volume morto maior do que devia, pelo menos na minha opinião, e a vedação é comprometida quando esses fatores estão comprometidos.